Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos para que o Teu Espírito Santo possa nos dar revelação, para que nós possamos ter a nossa mente renovada em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Sabe, queridos, fala para a pessoa assim do seu lado, você foi escolhido por Deus. Essa é a verdade do Evangelho, né? Nós fomos escolhidos por Deus. Então, de alguma maneira, Deus olhou para você, Ele escolheu você, Ele se aproximou de você, porque Ele estava completamente apaixonado por você. E Ele te amou desde a fundação do mundo. Que coisa tremenda. Sabe que Jesus vai voltar, o noivo vai voltar. E nós somos a noiva escolhida, amém? Agora veja, quando nós falamos a respeito de um casamento, da noiva e do noivo, há um fator fundamental para que isso aconteça. O noivo e a noiva, eles precisam estar apaixonados, apaixonados. E quando nós estamos apaixonados, não tem jeito. Né? Nós temos uma admiração, queremos estar perto, queremos estar próximo, e isso é algo maravilhoso. E a vida cristã fala de um relacionamento vivo entre a noiva, entre a igreja e Jesus. E quando você está apaixonado por Jesus, você quer mais, você quer estar mais próximo, você quer estar envolvido em tudo, e como isso é poderoso, como isso é tremendo. Sabe, eu e você devemos estar nessa posição de sempre estarmos apaixonados, mas para que isso aconteça, nós precisamos estar completamente envolvidos, conectados com a obra de Deus. Quanto mais nós estamos próximos, né, quanto mais nós vamos para a presença de Deus, mais nós somos transformados e mais apaixonados ficamos. Casamentos que, fazendo um comparativo, casamentos que se esfriam é porque de alguma maneira eles começaram a se afastar. E esse é o papel do diabo. Ele faz isso com os casamentos, ele faz isso com os relacionamentos entre pais e filhos, esse é o papel dele. Mas a boa notícia é que nós fomos escolhidos para desfazer as obras do diabo. O papel do diabo é trazer confusão, mas a nossa é desfazer essas obras. Você foi escolhido para isso. Fala para a pessoa do seu lado, você foi escolhido para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Então veja, nós fomos chamados, fomos escolhidos, tem algo a ser feito, né? Nós fazemos parte da igreja, e o que faz esse start dessa paixão, fala assim, é experiência, fala assim, experiência. Sabe, o que muda a vida de um homem, de uma mulher, é uma experiência com Deus. É uma experiência que te marca e é um start de um tempo novo, de experiências novas, e isso vai nos transformando de glória em glória, de vitória em vitória. Que coisa tremenda. Ontem eu fiquei recebendo, não fui lá porque foi só os supervisores, não havia mais vagas nem para os pastores. E falou, não, ano passado levou todos os pastores e tudo mais, esse ano deu a prioridade para os supervisores, mas eu fiquei recebendo as notícias e vendo os vídeos durante o dia, eu olhei aquilo e falei, que noiva maravilhosa, né? Tinham ali mais ou menos, acho que 6.000 mulheres, né? Adorando ao Senhor, né? Experimentando de uma presença, experimentando da vida de Deus. Isso são experiências que nos marcam. E eu acho tão interessante que as mulheres são tão intensas em tudo que fazem, que abrir as inscrições se esgotam rapidamente. Esse ano deram um jeito de colocar mais cadeiras, porque não se esgotou assim em questão de segundos. Isso não é só aqui em São Paulo, em Goiânia também é da mesma forma, né? Abre o lote, lá em Goiânia quando abriu para o Brasil inteiro, travou o site, de tanto acesso que teve. E eu acho isso extraordinário, isso fala de uma igreja apaixonada pelo mover de Deus, né? E essa é a melhor posição para nós estarmos, apaixonados, é algo tremendo, Eu me lembro que
E quando você está apaixonado assim, pela palavra de Deus, você nem consegue mais olhar para outras coisas, aquilo que muitas vezes o mundo brilhava assim para você, você não tem mais olhos, por quê? Porque você está completamente apaixonado pelo Senhor Jesus. Quantos estão compreendendo? Aleluia, glória a Deus. Sabe que o novo convertido, às vezes eu me lembro certa vez, irmãos, que eu comecei assim, eu só ministrava em encontro, mas aí você começar a ministrar todo domingo, não é algo tão simples, porque você fica nervoso, dá dor de barriga, né, enfim, às vezes ainda dá, irmãos, preciso confessar, você fica nervoso, alguma coisa, enfim, e eu me lembro que, vou contar a história do Júnior aqui, o Júnior, ele chegou, e aí chegou, se batizou e tudo mais, e como ele trabalhava, e às vezes não podia, trabalhar no final de semana, não podia estar conosco, ele começou a me pressionar a gravar a palavra, e aí isso era o motivo de eu ficar mais nervoso ainda. Então ele deixou um microfonezinho e falou, você grava que eu quero ouvir você. E aí, irmãos, eu botava o microfone, eu já ficava nervoso, eu não sabia se eu falava aqui, para que ele pudesse ouvir a palavra, né? E eu falei, eu vou arrumar uma solução. Falei, o irmão está com fome, então eu vou dar um bom alimento para ele. E eu tinha um monte de palavra, de alguns pastores assim, tremendos. Eram os pastores que eu me alimentava, pastor Aloysio, pastor Wilson. E eu falei assim, vou dar para ele ouvir, para ele ter um bom alimento. E aí eu dei as palavras, e aí ele voltou, e eu falei, Júnior, e aí? Ele falou, pastor, não vai dar certo esse negócio não. Eu falei, por quê? Ele falou, não, você precisa gravar as palavras. Eu falei, mas você não ouviu aquela, te dei um monte de CD para você ouvir as palavras. Ele falou, pois é, pastor, eu vi aquele tal de pastor Aloysio, mas é fraquinho demais. Esse Wilson, então, fraquinho demais, não dá para ouvir esses caras, não. Você que tem que ouvir a palavra, você precisa gravar para ouvir você. Eu falei, não, você não está entendendo. Rapaz, esses pastores são tremendos. Ele falou, não, você tem que ser você, pastor. Né? Mas, irmãos, eu estou anos-luz do pastor Wilson, anos-luz, né, do pastor Aloysio, mas qual que é a analogia que eu quero deixar aqui para você? É que quando você é impactado, apaixonado, você não tem olhos para mais ninguém. O evangelho entrou de alguma maneira no coração dele enquanto eu estava pregando. E ele falou, eu preciso mais dessa pregação, eu fui impactado por isso. E de alguma maneira, por você ter ministrado, por você ter falado, isso marca a vida da pessoa para a eternidade. Quantos estão compreendendo? Então veja, nós fomos chamados, nós fomos escolhidos, né, para edificar a obra de Deus. Aquilo que era da parte para que Jesus fizesse, ele já fez, ele já cumpriu. Nenhum homem poderia cumprir aquilo que Jesus fez. A parte que de Deus já está consumada, já está pronta. Mas ele deixou algo para mim e para você, para os apaixonados, dar continuidade até que ele volte. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Então projeta para mim, Mateus 28, a partir do verso 18. Muito conhecido esse texto, eu sempre estou falando, porque é tão importante. Diz assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que texto poderoso! Então, aqui na verdade, Jesus ele estava, já havia sido ressuscitado, apareceu para os discípulos, dando essa orientação, dando essa direção, e dando uma palavra de fé, de esperança. Porque veja, Jesus havia morrido, restou o terceiro dia, mas ele aparece aos discípulos. É interessante que nós vamos ver aqui que diz que ele aproximou-se, volta lá no 18, verso 18.
Fala lá, Jesus aproximando-se. Veja que muitos aqui, talvez, a probabilidade de você estar, né, conectado ao corpo, talvez era zero, mas de alguma maneira Deus olhou para você, Deus te escolheu e Ele se aproximou de você. Você é escolhido de Deus. Você era improvável de Deus, mas de alguma maneira Deus te amou e Ele se aproximou de você. Então eu fico pensando como estavam os seus discípulos ali. Jesus havia morrido e eles estavam, e agora o que vai ser? Porque até então era Jesus que fazia os milagres, era Jesus que estava operando, ensinando, ministrando, e eu penso que eles estavam ali talvez até que meio aflitos, mas Jesus ele já chega com uma resposta, porque ele se aproxima e já começa a falar: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Que coisa tremenda. Então ele fala: toda autoridade me foi dada, fazei discípulos de todas as nações, ou seja, a autoridade já foi liberada. Vocês já podem dar continuidade, vocês agora são meus discípulos, vocês agora têm autoridade, porque a autoridade me foi dada no céu e na terra, e eu estou autorizando vocês, eu estou dando poder de Deus, autorizando, habilitando vocês, para que vocês possam fazer discípulos de todas as nações. E aí ele fala batizando. Então ele vai dando orientações, como é que é o start, na verdade, você gerar e fazer um discípulo. Ele fala aqui, batizando, fala assim, batizando. E ele fala batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele continua, você batiza, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Os nossos cursos é exatamente isso. Nós batizamos, colocamos ele no trilho do vencedor, ensinando eles a caminharem, a conhecer aquilo que é a verdade da palavra. E aí ele continua, guardando todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O que ele está falando? Olha, você não está sozinho, eu estou contigo, não importa o que acontecer, eu estou contigo, no dia da alegria eu estou contigo, no dia da tristeza eu estou contigo, no dia da abastança eu estou contigo, no dia da escassez eu estou contigo, não importa qual seja o cenário que você esteja vivendo, o Senhor está contigo, aleluia, poderoso demais. Então, mas muitas vezes nós não conseguimos compreender, não temos toda essa revelação ainda, porque a nossa lógica humana, natural, não é como a lógica de Deus, porque Deus, muitas vezes Ele escolhe o improvável. Põe um pouquinho mais de retorno para mim, Tiago. Muitas vezes, nós escolhemos, Deus escolhe o improvável, mas às vezes nós queremos escolher os mais bem preparados, os capacitados. Não é assim que Deus escolheu você. Ele escolheu porque de alguma maneira Ele viu o seu coração. Pastor, mas meu coração é terrível. Pois é, mas quando Deus entrou, Ele muda a sua natureza. A natureza divina, a semente divina, Ele planta em você, e Ele viu uma terra boa, às vezes que muitos não viram, às vezes nem você viu. E esse é o favor e a graça de Deus. Você é alcançado, porque Deus te amou, Deus te escolheu. Isso é amor de Deus para a sua vida, isso é graça e favor. Você pode até ser rejeitado pelos seus parentes, pelos seus amigos, mas Deus nunca vai te rejeitar, porque você é o filho amado de Deus. O mundo às vezes não compreende, mas quando nós experimentamos desse amor de Deus, isso impacta a nossa vida, isso muda, isso renova a nossa mente, amém? Então deixa eu contar aqui o mesmo contexto dessa passagem, só que agora lá no livro de Marcos. Projeta para mim Marcos, capítulo 16, verso 14, verso 15, olha o que diz, e lhes disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, fala assim, pregai o evangelho. Então veja, em Marcos ele está falando para que eu e você devemos ir e pregar o evangelho. Ele falou aqui, só os pastores que devem pregar, sim ou não? Não. Ele falou só os discipuladores e os líderes para pregar? Não.
ele está falando aqui com os discípulos. Quantos aqui são filhos de Deus, discípulos de Deus? Dá um glória a Deus aí. Então, essa é a orientação que ele dá para a igreja, para que eu e você possamos ser enviados e pregar o evangelho a toda criatura. Por que ele fala criatura? Porque nós pregamos para a criatura, e quando essa criatura, ela abre o seu coração e aceita o Senhor Jesus, ela deixa de ser criatura e se torna o filho amado de Deus. Que coisa tremenda, que coisa preciosa. Vamos continuar, verso 16: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, porém, será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Curados. Essa é a verdade do evangelho. Essa é a verdade. Se vier uma serpente, se ela te pica, você não vai acontecer nada. Então eu vou lá brincar com a serpente. Não faça isso. Mas se alguma coisa acontecer, acredite, o Senhor vai te guardar. Quantos estão compreendendo? Então, veja que tem coisas, irmãos, que nós precisamos ter esse tipo de experiência. A vida cristã, ela não é só apenas para nós termos um conhecimento da palavra de Deus, isso precisa ser um estilo de vida, porque toda essa palavra de Deus, ela precisa ser expressada através de comportamentos e atitudes, que não é algo forçado, mas quando você abre o seu coração, você começa a ser forjado pelo Espírito Santo de Deus, e de alguma maneira você começa a ser transformado, não pela força do seu braço, mas pelo poder do Espírito Santo. Isso é algo tremendo. Coisas que você não conseguia vencer, de repente você começa a vencer, as pessoas começam a olhar e falar, algo aconteceu, e é verdade, de fato essas coisas vão acontecendo conosco, e a nossa fé vai sendo aperfeiçoada, ela vai crescendo para coisas ainda maiores, que coisa tremenda. Então veja, o que nós pregamos então? Pastor, eu entendi, quer dizer que eu preciso ir pregar, mas o que nós pregamos então? Eu preciso ter um curso de teologia, eu preciso fazer o quê? Né? Então veja, projeta para mim, 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 16, vamos ler junto aqui. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares. Fala assim, testemunho ocular. Minha mãe adora essa palavra, testemunho ocular, não sei porquê. Ela sempre fala, eu fui testemunho ocular. Testemunho ocular da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Sabe, então aqui, ele está falando o seguinte, olha, nós somos testemunhas, nós vimos ali, ouvimos a voz, nós tivemos uma experiência, né? Quando Jesus ali na transfiguração, nós ouvimos Deus falando a respeito, de voz audível a respeito de Jesus. Então veja que isso é uma experiência, que não foi dele ouvir falar, mas foi dele próprio experimentar, ouvir uma voz audível. Que coisa tremenda, sabe, cada um aqui, se você for perguntar, talvez você tenha uma experiência não de ouvir, mas uma experiência através de um louvor, através da leitura da palavra, através de algo que o próprio Espírito Santo produziu no seu interior, e essas experiências, elas nos marcam, e quando nós falamos, baseados nessas experiências, nós simplesmente precisamos abrir a nossa boca e falar. Jesus, quando ele cura o cego, qual que era a experiência que ele tinha com Jesus? Era só do poder da cura. E as pessoas perguntavam, quem é que te curou? Qual que era a resposta dele? Espera aí, eu preciso fazer a teologia, eu preciso fazer isso. Não, ele falava assim, eu não sei, só sei que eu era cego e agora eu vejo. Esse era o testemunho da sua própria experiência.
Então veja aqui, o pregar, o falar, as nossas experiências, quando nós falamos a respeito daquilo que nós experimentamos, de alguma maneira as pessoas, elas sentem a verdade. Não é uma invenção, não é uma história da carochinha, mas é uma realidade que quando você abre a sua boca, sai vida de Deus. E as pessoas são impactadas por essa experiência. Então nós precisamos ter essas experiências no decorrer da nossa vida cristã. E é impressionante quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus tiveram essas experiências que marcaram de uma forma definitiva a sua vida. Aleluia. Deixa eu contar aqui algumas experiências de alguns homens de Deus. Moisés. Às vezes algumas pessoas falam, mas eu já estou cansado, já fiz tantas coisas, eu já não tenho mais idade para isso. Essa é a mentira do diabo. Porque Moisés, ele teve a sua experiência marcante com Deus aos 80 anos. Aos 80 anos, ele teve uma experiência marcante na sua vida. Passou 40 anos ali no Egito, sendo instruído com toda a tecnologia da época, com todo o ensino que o mundo poderia oferecer, altamente qualificado e capacitado, mas aos 40 anos ele mata um egípcio, sai fugido e tudo mais, passa 40 anos no deserto, 40 anos fala de um ciclo completo. E aí, quando ele está no deserto, depois de 40 anos no deserto, desconstruindo tudo aquilo que ensinou, ele está lá no deserto, ele acha que ele não é mais capaz, que não tem mais o que ser feito, que ele já está velho, que não tem mais o que se fazer, mas aí de repente, ele está lá no deserto, e é muito comum no deserto, arvorezinhas queimarem. Aleluia. Pois é, as arvorezinhas, amém? Não vou conseguir falar, os irmãos me compreendem. Mas ele está lá, de repente, ele vê uma arvorezinha queimando, um arbusto, aleluia. Olha o poder de Deus aí liberado. Ele vê ali o arbusto queimando, só que algo de diferente havia. Porque apesar daquele fogo, aquele arbusto não era consumido, e aquilo despertou algo, algo está acontecendo, ele se aproximou, e ali ele teve uma experiência com Deus, e essa experiência fez com que ele experimentasse muito poder de Deus, a resposta que ele deu diante de tudo aquilo, né, porque ele podia falar para Deus, olha, eu já estou velho, escolhe outro, não pode ser eu. É lógico que ele ficou preocupado, falou, Deus, como é que vai ser lá? Ele falou, só vai. E à medida que ele foi, as experiências que ele foi tendo foram tremendas, até ele abrir o Mar Vermelho. Não tenho tempo de contar todas as experiências, mas foi algo tremendo que aconteceu. A sequência de experiências que ele foi tendo, por conta que ele se dispôs a libertar o povo de Deus. Sabe, eu não sei se você sabe, mas tem um povo aí que vive como escravo. E nós fomos chamados, eu e você fomos chamados. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Sabe o que significa? Não é que a porta está parada não, é que eu e você que somos igreja, nós vamos lá, vamos arrebentar a porta do inferno, vamos saquear o inferno, vamos saquear as vidas, porque as portas do inferno vão resistir à igreja. Quando a igreja se posiciona e avança, nós saqueamos, nós tiramos os escravos debaixo das mãos de Faraó, debaixo do diabo. É exatamente isso que acontece. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Fala para o pessoal, você foi chamado. Mas deixa eu falar uma outra experiência aqui, a experiência de Paulo. Então Paulo, já disse aqui para os irmãos, Paulo, ele era uma promessa, ele era o cara. Então, naquela época, havia uma seleção, talvez os jovens vão entender, uma peneira. Já viu o jogo de futebol, tem que passar pela peneira. O apóstolo Paulo,
Ele era o cara que passou por todos os critérios, e foi um jovem aprovado. Então, só para você ter uma noção, um dos pré-requisitos da época era aquilo que nós chamamos de Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, né, que é a Torá. E aí, olha só que interessante, eles tinham que decorar a Torá. Um jovem de 12 anos já decorava toda a Torá, os 5 primeiros livros. Esse era o apóstolo Paulo. E aí ele foi aprovado para andar com a sumidade, com o Gamaliel. Alguém altamente qualificado. Alguém que era um fenômeno. Com tanta sabedoria e tudo mais, ele era o discípulo de Gamaliel. E ele cresceu, e com tamanha sabedoria e tudo mais, para o contexto ali. E aí ele falou, olha, só que tinha uma questão, eles perseguiam os cristãos. E aí o apóstolo Paulo falou, olha, estou sabendo que tem uma igreja lá em Damasco. Eu vou lá para Damasco, lá que eu vou pegar e vou matar todos os cristãos. Só o que acontece? O Sinédrio aprova e envia ele. Só que enquanto ele está indo para Damasco, ele tem uma experiência com Jesus. Uma experiência que marca de uma forma definitiva a sua vida. E essa experiência foi algo que cada um tem a sua, da forma que precisa ser feito, ter. Vamos ler aqui, lá em Atos 9, capítulo 9, verso 3, a partir do verso 3. Olha o que diz essa experiência de Paulo. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Irmãos, olha só, ele estava perseguindo a figura de Jesus, sim ou não? Não. Ele estava perseguindo os cristãos. Ele estava perseguindo a igreja. Ele estava perseguindo a igreja, aqueles que haviam se convertido. Mas Jesus fala, por que me persegues? Então, quando você vê no carro assim, Jesus sim, igreja não, é antibíblico aquilo. Aquilo é uma frase do inferno. Nós precisamos ser bíblicos. O próprio Jesus falou, por que me persegues? Nós somos o corpo de Cristo. Não tem como você se separar do seu corpo. Quantos estão compreendendo? Vamos continuar lendo então. Eu sou Jesus a quem tu persegues, aleluia. E entra na cidade, onde te dirão o que te convém a fazer. Os seus companheiros de viagem pararão emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então veja, houve uma voz ali, ele ouviu, uma luz brilhou, de tal maneira que ele ficou cego. Ficou cego. E aí quando ele entra na cidade, ele vai recebendo orientações ali, e aí ele para Deus, fala, ó, o Saulo está vindo aí para a sua casa, para você acompanhar. Eu fico pensando na posição de Ananias, porque você sabe que algumas coisas não mudam. Às vezes a notícia chega primeiro que a pessoa. E naquela época chegou a notícia, falou, olha, Saulo está vindo para cá. E eu fico pensando na posição de Ananias. E ele fala, eu? Mas aí, veja que Deus, ele sempre trabalha nas duas vias. Você vê que o desenrolar de tudo isso, ele fica lá, Ananias deve ter falado, o quê? Ele quer me matar, ele quer me perseguir, a notícia é que ele vai matar os cristãos, ele vai me matar. Mas ele também obedece à direção de Deus, cuida de Paulo, né, que se tornou agora Paulo, e aí ele
Paulo é curado da cegueira. Que coisa tremenda. E aí Paulo abre o coração, ele que era o cara agora para andar com Ananias, e ele começa, daqui a pouco ele vai andar com Barnabé, e coisas começam a acontecer, daqui a pouco ele já está com Silas, e começa a pregar o evangelho. Essa experiência de Saulo, que mudou o seu nome para Paulo, foi marcante, mudou de uma forma definitiva. Ele se apaixonou. A lógica de Deus é assim: quando você é marcado por Deus, não tem mais como voltar atrás, não tem mais. Nós somos marcados de tal maneira que agora nós queremos abraçar a obra, e essa paixão que nós somos envolvidos, agora nós trabalhamos para que outros tenham essa mesma experiência. E quando você é um canal de Deus, para que outra pessoa tenha essa experiência, você é marcado, é pessoa marcada, e você entra num ciclo virtuoso, que não importa o que aconteça, você entra em descanso, porque você sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Então veja que nós vemos o apóstolo Paulo, ele não ficava abalado pelo cenário, porque ele sabia que o Senhor estava com ele todos os dias. Todos os dias ele tinha essa convicção. E quando ele estava em nome de Deus, que as coisas aparentemente não davam muito certo, ele foi pregar na cidade, chegou lá, apanhou, foi preso, estava lá no cárcere interior, no meio das fezes, no meio de tanta sujeira, açoitado, quase morto, açoitado, mas ele estava em descanso, e ele entrou na adoração. Paulo e Silas começaram a adorar ao Senhor, e porque eles começaram a adorar o Senhor, apesar do cenário terrível, Deus envia ali um terremoto, as cadeias, as portas se abrem, ninguém foge, o carcereiro vai se matar, eles falam: não mata não. O carcereiro se converte, e ali começa uma igreja. Que coisa extraordinária, sabe, essa convicção de sabendo que o Senhor está contigo todos os dias, te traz uma posição de não ficar reclamando e murmurando, mas de adoração, e essa adoração te leva a experimentar o poder liberado de Deus. Eu e você precisamos ter essas experiências constantes, porque o fato de você ser filho de Deus não quer dizer que você não vai passar por uma crise em algum momento, mas quando isso acontecer, a chave é: adore-o, em todo tempo, em todas as circunstâncias, permaneça adorando, confiando. Ah, mas está piorando, aleluia. Se está piorando, deixa eu te dar uma boa notícia, é porque a vitória vai ser ainda maior. Faça aquilo que você pode fazer, adore o Senhor, aproxime-se mais de Deus. Isso é algo tremendo. E essas experiências, ninguém vai poder tirá-la de você. Ninguém. Não importa qual seja a crise, essas experiências, elas não são tiradas de você. As experiências que eu tenho com Deus, ninguém pode tirar. Eu tenho experiência com Deus mesmo antes da minha conversão. Mesmo antes, Deus me deu experiências tremendas. Experiências que marcaram minha vida, que eu parei para ouvir o Evangelho, porque eu nem parava para ouvir o Evangelho. E da multiforma que Deus foi fazendo, eu fui parando para ouvir. Falei: tem alguma coisa diferente. O poder de Deus manifestou das multiformas. Já contei aqui, eu era incrédulo de tudo, eu olhava para minha irmã, eu achava que ela era doida, achava que a minha irmã tinha enlouquecido, e aí eu falei: não é possível, minha irmã agora só fica atrás dos profetas, eu chamava ela de caça-profeta, tinha os caças-fantasmas, né? Eu fiz uma paródia. E toda vez ela estava com um profeta. E uma vez, muitos anos atrás, eu ia viajar, você vê que faz tempo, o voo era da VASP, faz tempo. E aí, minha irmã morava em Guarulhos, e aí,
minha mãe falou, vamos almoçar na sua irmã, o voo era final da tarde, e aí seu pai te deixa no aeroporto, tal. Mas aí quando eu chego lá na minha irmã, quem está lá? O missionário Marcelo, eu nunca vou esquecer o nome dele, missionário Marcelo, e eu estou lá e tal, e falei, nossa, minha irmã São está com crente, e aí na hora de ir embora, vamos embora meu pai, vou te levar no aeroporto, estava indo só eu e meu pai me deixava no desembarque e ia embora, e aí minha irmã vira para esse homem de Deus, que eu não tinha discernimento, para mim todo mundo era louco, eu achava que crente assim não tinha muita cultura assim, entendimento, é o que eu pensava, e aí, minha irmã falou, ele pode orar por você? Eu falei, meu Deus, fiquei sem graça, falei, pode, né? E aí, ele nem orou, aí minha irmã falou assim, ô Marcelo, você pode orar porque meu irmão está indo viajar, você pode orar que ele vai viajar? Aí ele era um negrão assim, meio gordão assim, com uma voz potente, e ele diz assim, o irmão está indo viajar? Eu pensando assim, ele é surdo, será que ele não ouviu? É o que eu pensava, mas eu respondi só assim, tô. Ele falou assim, pois Deus está dizendo que o irmão não vai hoje. E eu pensei, que cara louco. Falei, agora eu tenho certeza que esse povo é lunático, certeza. Mas aí, eu saí de lá assim, muito contrariado. Falei, como que um cara desse fala na frente de todo mundo? Estava toda a minha família lá, meus cunhados e sobrinhos e tudo mais. Falei, como um cara desse fala uma bobagem dessa? Com tanta convicção. Falei, um cara desse não ficar nem vermelho, vai passar uma vergonha dessa. E eu fui pensando da casa da minha irmã até o aeroporto. Quando chegou no aeroporto, eu desci com a minha malinha. E aí, cheguei no guichê. Dei o voucher. E a mulher fica lá, e olha para a minha cara, e eu lá. Algum problema? Um momento. E ela falou assim, olha, estamos com um problema. O voo está lotado, deu acho que é overbooking que fala, né? Overbooking. Eu falei, Falei, tá, tudo bem. Ela ficou pensando, como que alguém fica tão tranquilo diante de que a resposta, o pessoal nessa hora faz um escândalo e não sei o quê. Eu falei, então eu posso voar quando? Ela falou, vou ver quando tem o próximo voo. Eu falei, tudo bem, nem discuti. Mas eu saí de lá, eu sentei no banco do aeroporto, e eu fiquei pensando assim, rapaz, esse negócio de Deus aí, acho que tem alguma coisa que não é coisa de louco não. Quantos estão compreendendo? Eu nem convertido era, mas isso marcou, era uma forma de eu parar para ouvir pelo menos a palavra, porque nem isso eu tinha ouvido de ouvir, então foi um processo, e eu não tenho tempo de contar todas as experiências que eu tenho, e ainda tenho até hoje, então veja que essas experiências, elas nos marcam, a experiência de Pedro, que coisa extraordinária. Então veja que Pedro, a Bíblia diz que ele era um pescador. Não sei se você sabe, né? Mas naquela época não tinha assim como você pescar e botar no freezer, por exemplo. Vou pescar, congela que amanhã à noite a gente descongela para comer amanhã cedo. Não tinha isso. Tinha outras técnicas, até de salgar e tudo mais, mas muito precária. Então assim, pescou tem comida, não pescou não tem comida. Então, a experiência até então, sabe, era aquilo, já viu aquela experiência que você tem dinheiro e vai vivendo, mas no outro dia você não tem dinheiro nem para comer. Você não tem dinheiro nem para comer, um dia tem, outro dia não tem. É uma inconstância que às vezes nem tem explicação. Mas aí o que acontece? Jesus entra na história. Jesus aproxima-se, lembra? Aproximando-se Jesus se aproxima de Pedro, Jesus escolhe Pedro. Vamos ler aqui no texto. Lucas 5, verso 3. Diz assim,
entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que afastasse um pouco da praia. E afastando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiraram, se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Irmãos, que coisa tremenda. Então veja que essa experiência que Pedro teve, foi algo que marcou de uma forma definitiva também. Essa experiência, veja, qual era o conhecimento dele? Era pescaria. Ele havia tentado tudo, é quando você se esforça, mas parece que quanto mais você se esforça, menos resultado tem. Essa era a experiência de frustração. Frustração. Pedro era alguém que estava frustrado. Pescou a noite inteira, se esforçou, trabalhou, mas não conseguiu ver o resultado. Não conseguiu. Mas aí Jesus se aproxima e convida ele a seguir uma direção. Fala: lança as redes. Lança. E aí ele fala: olha, sobre a tua palavra eu vou lançar. Sabe, às vezes Jesus ele se aproxima e essa sua experiência, ela vai precisar de uma pequena medida de fé. Porque nessa hora muitos falam o quê? Espera aí, Jesus, eu já tentei, não vai dar certo. Me dá uma outra estratégia. Fala outra coisa para mim. Muitos fazem isso. Eu estou muito frustrado. Eu vou tentar mudar de segmento, de carreira profissional, eu vou estudar outra coisa, eu vou fazer outro curso, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas Jesus, ele chega e fala para você fazer aquilo que você sabe. E fala: olha, vai lá e joga as redes. Lança as redes. E aí é interessante que ele fala: então, sobre a tua palavra eu vou. Ele lança as redes. E talvez ele tenha tido a maior colheita da história da sua vida. Porque o texto diz que as redes começavam a se romper, ou seja, era tanto peixe que as redes não suportavam a quantidade que havia ali. Quilos e mais quilos de peixe ali. E aí eles chamam o barco ao lado. E eles enchem não somente o barco deles, mas também aqueles que estavam ao seu lado, próximo. Sabe, queridos, isso fala de um testemunho. Quando Deus te chama e você decide lançar as redes, você vai ter uma experiência. Isso não vai impactar tão somente a sua vida, mas também vai impactar aqueles que estão à sua volta, aqueles que estão próximos, aqueles que conseguem ver o testemunho daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Eles falam: eu também quero. Só do testemunho, só de abrir a sua boca, só de falar. Então tem coisas que Deus quer fazer, experiências que Ele já te deu, mas você parou. E aí você decidiu não ter mais essas novas. Você falou: não, deixa eu aqui no cantinho, deixa eu aqui sentadinho. Esse negócio de jejum de 21 dias, não, me deixa fora disso. Não vou participar, não vou ler o livro. Você é livre para fazer o que você quiser. Ninguém te impõe nada. Mas existe uma medida quando Deus dá uma direção. E nesses dias é o quê? Vamos fazer um jejum de 21 dias. Você pode fazer ele mais ou menos,
Mas eu queria desafiar a igreja, queria desafiar você que faz parte de uma célula, a você juntar com o seu líder e falar: nós vamos fazer esse jejum, nós vamos experimentar o que nós nunca experimentamos antes, é esse coração de saber que debaixo da palavra você vai ter a maior colheita, é debaixo da palavra que você vai experimentar o que você nunca experimentou antes. Isso fala de um posicionamento de fé, de ousadia, Isso faz toda a diferença quando você se posiciona. Ah, pastor, eu já estou posicionado, eu decidi que eu não vou fazer nada, vou ficar sentado na cadeira como espectador. Ué, pode ficar. Mas eu espero que você que decidiu ficar sentado, seja impactado pelos testemunhos que nós vamos ter. Aí você decide, se você quer viver o testemunho, edificando não somente a sua vida, mas aqueles que estão à sua volta, ou se você quer só ser o espectador. Eu já escolhi, eu quero viver os melhores dias, os melhores testemunhos nesse tempo. Mas isso é você que define. Deus nos chama, Ele nos aproxima. Agora veja, Ele não se aproximou de você, não escolheu você para ouvir uma palavra dessa, para você ser um mero espectador. Deus achou graça através da sua vida. Sabe, eu fico vendo essa geração de adolescentes perdidos, e eu fico pensando, quem são os jovens nessa geração que Deus vai levantar para marcar essa cidade? Quem são? Quantos radicais nós temos aqui? Aleluia. Livres! Olha aí, temos jovens aqui. Eu não consigo entrar nas escolas, eu não consigo entrar nas faculdades, mas Deus tem levantado uma geração de adolescentes, de jovens, que vão impactar. É o raio de ação. Talvez eu não consiga entrar lá no seu condomínio, mas você já está lá para ser um sinaleiro das boas novas do Evangelho. Nós somos placas sinalizadoras apontando para Cristo. Nós fomos chamados, escolhidos. Doravante, nós somos pescadores de homens. Esse é o chamado de todo cristão. Mas muitas vezes nós ficamos, como diz o meu filho, brisando. Fica brisando, as coisas estão acontecendo, e o diabo quer que você brise mesmo. O diabo quer que você cruze os seus braços e fique brisando. Ah, que bênção o testemunho do irmão. Não, não, Deus quer te dar, marcar a sua vida, a sua história. Experiências poderosas e sobrenaturais para esse tempo. E todo tempo é um tempo de oportunidade. Um jejum é um tempo de oportunidade. Os nossos cursos é tempo de oportunidade. Quando você vai na padaria é um tempo de oportunidade. Quando você está no Uber é um tempo de oportunidade. Na escola é um tempo de oportunidade. Pastor, mas ainda não tive uma experiência que me marcou dessa forma ainda. Não tive. Talvez você possa estar pensando isso. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Se você não teve, você vai ter nesses dias. Enquanto você não tem, você pode ser uma boca profética, falando: olha, tem um lugar lá que a coisa acontece, que tem experiências. Sabe, não está aqui no esboço, mas eu me lembrei de uma passagem. Naamã, ele era leproso. E aí, na lepra, naquela época, não tinha o que fazer. E aí, ele tinha uma escrava, que era serva do Senhor. E ela falou: olha, eu não tenho, tem um homem de Deus aí que ele pode te curar. E aí, Naamã, ele vai lá, chega lá para o profeta falou o que para ele? Olha, vai lá no rio, não dá nem muita atenção para ele, fala assim: ó, manda ele mergulhar 7 vezes no rio ali. Só que o rio era tipo assim, um rio meio poluído. E aí ele fala: eu não vou não. Aí os companheiros estão ali com ele e falam: mas nós já viemos até aqui, vai lá e mergulha. Ele vai lá, ele mergulha, e o que acontece? Ele é curado da lepra. Curado. Eu fico pensando,
essa escrava, que deu essa orientação para ele estava desesperado, ele ia morrer. Eu te pergunto, como que foi depois a vida dessa escrava? A Bíblia não relata, mas eu penso que ele olhou com outros olhos para aquela escrava. E essa foi uma experiência para ela, de testemunhar de um Deus vivo que transforma as vidas, de um Deus que cura, de um Deus que restaura, de um Deus de reconciliação entre pais e filhos. A Bíblia diz que o coração dos pais se converterão aos filhos e dos filhos aos pais. De um Deus do impossível. Sabe, eu não sei qual que é o impossível que você precisa experimentar. Eu não sei, mas uma coisa eu te falo, o Evangelho da graça de Deus é favor para nós. Se você decidir abraçar isso, e ser um canal de Deus, e ser uma testemunha das boas novas, acredite, você vai experimentar coisas das quais você nunca experimentou, e é isso que Deus quer fazer com você nesses dias. E eu quero orar por você. Sabe, se você quer experimentar mais de Deus, se você quer ser mesmo esse canal de Deus nesses dias, sabe, você precisa se colocar estar atento à sarça ardente. Você precisa estar atento à voz de Deus. Você precisa estar atento naquilo que Deus está falando. Sabe, o apóstolo Paulo estava atento ali, ele teve uma experiência com a luz de Deus, com a luz de Jesus. Brilhou de tal maneira que ele ficou cego, mas ele ouviu a voz. É uma experiência. O Pedro estava cansado, frustrado, mas porque ele seguiu uma direção, ele teve uma experiência da maior provisão da sua vida. A maior provisão da história, financeiramente falando, ele teve num dia, porque ele ouviu a voz de Deus. Sabe, talvez muitos aqui estão precisando de uma experiência, falar, eu estou desanimado porque eu preciso de uma provisão. Pois é, ouça a voz de Deus. Deus vai te dar essa provisão. Talvez você fale, eu estou desanimado, o que eu estou fazendo só está... E aí eu parei. Parou por quê? Adore o Senhor. Paulo e Silas naquela prisão, eles estavam adorando o Senhor. Era extrema dificuldade, extrema pressão, mas no meio da extrema pressão, o Senhor muda o cenário e muda a circunstância. Então Deus quer fazer algo nesses dias. Quantos querem fazer parte desse mover de Deus? Dá um glória a Deus aí. Aleluia, fique de pé então, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Quantos querem fazer parte desse mover? Então deixa eu te falar um negócio, nós vamos começar agora a orar. Geralmente eu chamo aqui à frente, mas agora você é uma boca profética, você vai se unir a uma pessoa, um irmão. Os líderes, os discipuladores, não deixam ninguém de fora, eles estão visitando. Aliás, quantos estão nos visitando aqui? Pela primeira vez. Aleluia, temos algumas pessoas ali no fundo. Aleluia, sejam muito bem-vindas. Vocês são os nossos convidados a pertencer a essa família. Amém? Então, queria que alguém conversasse com a irmã ali no fundo. Vocês são nossos convidados a experimentar desse mover de Deus. Deus quer fazer coisas tremendas na vida de vocês, acredite. Amém? Então nós vamos orar agora. Junte-se com uma pessoa e ministre a vida de Deus. Ministre. Põe um outro louvor aí, mais para cima. Aleluia. Pode ser esse mesmo. Então libere agora. Libere uma palavra de vida. Você vai experimentar. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos, ó Deus, pela tua igreja, que nesses dias, Senhor, se posiciona de tal maneira, para ser uma boca profética,
para ser, ó Deus, uma igreja que experimenta do Senhor, uma igreja, Senhor, em movimento, uma igreja, Pai, que experimenta o mover do Teu Espírito Santo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós liberamos a vida, liberamos a unção, liberamos o favor de Deus, Senhor, sobre esses irmãos, sobre essas irmãs. Declaramos que a Igreja Videira de São Caetano do Sul vai ter a maior colheita até então, teremos o nosso maior batismo até então, porque o Senhor nos chamou para sermos pescadores de homens, e esses serão os dias, oh Senhor, de um cenário abundante, de vida se convertendo, oh Senhor, de casamento sendo restaurado, de filhos, oh e Pai, Senhor, sendo aliançados mais uma vez, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós declaramos uma abundante colheita, eu quero declarar que os testemunhos, Senhor, serão tremendos. Oh Senhor, haverá provisão, haverá, Senhor, reconciliação, haverá, Senhor, novos frutos, haverá multiplicação. Oh Senhor, o Senhor vai levantar novos líderes, novas células, novos anfitriões. Oh Pai, eu declaro, Senhor, que cada bairro terá uma célula, e depois, Senhor, oh Senhor, esses bairros serão inundados por novos líderes, e nós vamos conquistar, Senhor, São Caetano do Sul e os seus arredores, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus, amém? Quantos aqui creem? Se você está orando, continue orando, mas quantos aqui creem que nós teremos a nossa maior colheita, e você vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, para que isso aconteça? Quantos querem dar um glória a Deus aí? Aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Nós estamos encerrados. Você que está orando, continue orando, em nome de Jesus, aleluia.